Você já se perguntou o que significa ser abençoado segundo Jesus? No vídeo de hoje, vamos explorar as 7 provas de que Jesus considera uma pessoa abençoada, baseadas nos ensinamentos do Sermão da Montanha. Descubra como viver uma vida que agrada a Deus e refletir essas qualidades em seu dia a dia. 1. Pobreza de espírito. Passagem bíblica. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 5:3. Vamos começar entendendo o que Jesus quis dizer com pobres de espírito. Quando ouvimos a palavra pobreza, normalmente pensamos em falta de recursos materiais. No entanto, aqui, Jesus está falando sobre uma pobreza espiritual. Humildade espiritual. Ser pobre de espírito significa reconhecer nossa própria insignificância diante de Deus. É ter consciência de que, sem Deus, somos espiritualmente falidos. Essa humildade é uma das primeiras e mais fundamentais virtudes no cristianismo. Reconhecimento da necessidade de Deus. A pobreza de espírito envolve admitir nossa total dependência de Deus para tudo. É reconhecer que, sem a graça de Deus, não podemos alcançar a verdadeira felicidade ou salvação. Este reconhecimento é o primeiro passo para se abrir para a obra transformadora de Deus em nossas vidas. Contraponto ao orgulho. Essa bem-aventurança é um contraponto direto ao orgulho e à autossuficiência. Jesus nos ensina que não devemos nos vangloriar de nossas próprias realizações espirituais, mas sim, devemos estar cientes de nossas falhas e limitações. Aqueles que são pobres de espírito não se consideram superiores aos outros e estão sempre prontos a aprender e crescer. A promessa do reino dos céus. Jesus promete que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Isso significa que aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus têm um lugar garantido em seu reino. Eles têm acesso à presença e às bênçãos de Deus, tanto nesta vida quanto na vida eterna. Vivendo a pobreza de espírito. Para viver essa bem-aventurança, precisamos cultivar um coração humilde e contrito. Isso pode ser feito através da oração, da leitura da Bíblia e da prática da autocrítica honesta. É importante pedir a Deus que revele nossas falhas e nos ajude a confiar nele em todas as áreas de nossas vidas. A pobreza de espírito é uma atitude de coração que reconhece nossa necessidade constante de Deus. Jesus nos ensina que essa humildade é a porta de entrada para o reino dos céus. Ao vivermos com essa consciência, abrimos espaço para que Deus trabalhe poderosamente em nossas vidas, transformando-nos e nos abençoando de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Se você deseja crescer em humildade espiritual e experimentar as bênçãos do reino dos céus, comece hoje a buscar a Deus com um coração humilde e dependente. Reconheça suas limitações e peça a Deus para ser sua força e guia em todas as coisas. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você vive essa verdade em sua vida. 2. Mansidão. Passagem bíblica. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Explicação. A mansidão é uma qualidade que muitas vezes é mal compreendida. No contexto bíblico, mansidão não significa fraqueza ou submissão sem resistência. Em vez disso, representa a força sob controle, uma disposição tranquila e gentil, mesmo diante de provocação ou adversidade. Definição de mansidão. Mansidão, ou gentileza, é uma virtude que envolve ter um espírito calmo, pacífico e não violento. É a capacidade de responder com bondade e paciência, mesmo quando se é tratado injustamente. A mansidão não é falta de poder, mas a capacidade de controlar esse poder e usá-lo de maneira amorosa e compassiva. O exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Em várias situações, ele mostrou uma disposição gentil e paciente. Por exemplo, quando foi injustamente acusado e crucificado, Jesus não retaliou. Em vez disso, ele orou por aqueles que o crucificaram, mostrando uma mansidão extraordinária. Essa atitude de Jesus nos ensina que ser manso não significa ser fraco,
mas sim ter uma força interior que é governada pelo amor e pela compaixão. A promessa de herdar a terra. A promessa de Jesus de que os mansos herdarão a terra é significativa. No contexto bíblico, herdar a terra pode ser entendido como receber bênçãos, prosperidade e a paz que vem de viver de acordo com os princípios de Deus. Essa promessa se refere tanto a bênçãos nesta vida quanto à herança eterna no reino de Deus. Mansidão e relacionamentos. A mansidão é essencial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Pessoas mansas são capazes de resolver conflitos de maneira pacífica e construtiva. Elas têm a capacidade de ouvir, compreender e responder com gentileza, promovendo a reconciliação e a unidade. Mansidão e autocontrole. Ser manso também está intimamente ligado ao autocontrole. Aqueles que são mansos não permitem que a raiva ou o ressentimento governem suas ações. Eles conseguem manter a calma e responder de maneira ponderada, mesmo em situações provocativas. Esse autocontrole é um fruto do Espírito Santo, como descrito em Gálatas 5:23. Desenvolvendo a mansidão. Desenvolver a mansidão exige prática e dependência de Deus. Aqui estão algumas maneiras de cultivar essa virtude. Oração: peça a Deus para ajudar a desenvolver um espírito manso e gentil. Estudo da Bíblia: leia e medite nas Escrituras que falam sobre mansidão e como aplicá-la em sua vida. Prática da paciência: em situações difíceis, pratique responder com calma e gentileza. A mansidão é uma virtude poderosa que Jesus valoriza profundamente. Aqueles que são mansos são abençoados com a promessa de herdar a terra, experimentando as bênçãos de Deus tanto agora quanto na eternidade. Ao praticar a mansidão, refletimos o caráter de Cristo em nossas vidas, promovendo paz, harmonia e reconciliação em nossos relacionamentos e comunidades. Se você deseja crescer em mansidão, comece hoje a buscar a Deus com um coração aberto, pedindo a Ele para transformar seu espírito e ajudá-lo a responder com gentileza e paciência em todas as situações. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você vive essa verdade em sua vida. 3. Sede de justiça. Passagem bíblica. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Explicação. Jesus nos ensina que aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, ou seja, são felizes e abençoados. Mas o que significa ter fome e sede de justiça? Vamos explorar essa bem-aventurança em profundidade. Fome e sede. Fome e sede são necessidades humanas básicas e intensas. Quando estamos famintos ou sedentos, essas necessidades dominam nossos pensamentos e ações. Jesus usa essa analogia para ilustrar a intensidade com que devemos buscar a justiça. Devemos desejar a justiça com a mesma urgência e persistência com que buscamos comida e água. Justiça. A palavra justiça aqui se refere a viver de acordo com a vontade de Deus, buscando fazer o que é correto e justo aos olhos de Deus. Envolve tanto a justiça pessoal, que é viver de maneira reta e íntegra, quanto a justiça social, que é trabalhar para a retidão e equidade na sociedade. Justiça pessoal. A justiça pessoal significa viver uma vida que agrada a Deus. É buscar a santidade e a obediência aos mandamentos de Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça pessoal estão constantemente se esforçando para crescer em sua fé, melhorar seu caráter e viver de acordo com os padrões de Deus. Isso inclui ações como ser honesto, misericordioso, amoroso e compassivo. Justiça social. A justiça social envolve trabalhar para corrigir as injustiças na sociedade. Aqueles que têm fome e sede de justiça social se preocupam com os oprimidos, os pobres e os marginalizados. Eles se envolvem em ações que promovem a equidade e a justiça para todos. Isso pode incluir atividades como defender os direitos humanos, lutar contra a discriminação e ajudar os necessitados. A promessa de serem fartos. Jesus promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos.
Isso significa que Deus satisfará o desejo profundo de justiça dessas pessoas. Essa satisfação pode vir de várias maneiras. Paz interior: aqueles que buscam justiça pessoal encontram uma paz interior ao viver de acordo com a vontade de Deus. Impacto positivo: e aqueles que trabalham pela justiça social podem ver mudanças positivas e transformações na sociedade como resultado de seus esforços. Cumprimento espiritual: Deus promete uma satisfação espiritual profunda para aqueles que buscam a justiça, tanto agora quanto na eternidade. Desenvolvendo a fome e sede de justiça. Para desenvolver essa fome e sede de justiça, aqui estão algumas práticas que podem ajudar. Leitura da Bíblia: estude as Escrituras para entender o que Deus diz sobre justiça e como aplicá-la em sua vida. Oração: peça a Deus para aumentar seu desejo de justiça e para guiá-lo em seus esforços para viver retamente. Ação: envolva-se em atividades que promovam a justiça, tanto em sua vida pessoal quanto na sociedade. Ter fome e sede de justiça é uma característica que Jesus valoriza profundamente. Ele abençoa aqueles que buscam viver de acordo com seus padrões e que trabalham para promover a justiça no mundo. Essa busca fervorosa por justiça é recompensada com a promessa de serem fartos, encontrando satisfação e realização em Deus. Se você deseja desenvolver uma fome e sede de justiça, comece hoje a buscar a Deus com todo o seu coração, pedindo a Ele para aumentar seu desejo por justiça e guiá-lo em seus esforços. Que Deus te abençoe enquanto você se dedica a viver uma vida justa e a promover a justiça no mundo. 4. Pureza de coração. Passagem bíblica. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Explicação: a pureza de coração é uma qualidade profundamente valorizada por Jesus. Vamos explorar o que significa ser limpo de coração e as promessas associadas a essa bem-aventurança. Definição de pureza de coração. Pureza de coração se refere a ter intenções sinceras e um coração não contaminado pelo pecado ou pela malícia. É uma condição interior onde nossos pensamentos, desejos e motivações são alinhados com a vontade de Deus. A pureza de coração envolve integridade e honestidade em tudo o que fazemos. Sinceridade e integridade. Ser puro de coração significa ter uma vida sem duplicidade, onde o exterior reflete verdadeiramente o interior. Pessoas com pureza de coração não têm motivos ocultos ou intenções enganosas. Elas são transparentes em suas ações e palavras, vivendo de maneira íntegra e honesta. Luta contra o pecado. A pureza de coração também implica uma luta constante contra o pecado. Embora todos nós sejamos imperfeitos e suscetíveis ao pecado, aqueles que buscam a pureza de coração se esforçam para resistir às tentações e se afastar de práticas pecaminosas. Eles buscam a santidade e a retidão, pedindo a ajuda de Deus para purificar seus corações. A promessa de ver a Deus. Jesus promete que os puros de coração verão a Deus. Esta é uma das promessas mais extraordinárias nas bem-aventuranças. Ver a Deus significa experimentar sua presença, tanto agora quanto na eternidade. Aqueles que têm um coração puro têm um relacionamento íntimo com Deus e podem perceber sua obra em suas vidas de maneira mais clara. Pureza de coração na vida diária. Para viver com pureza de coração, é necessário exame regular, praticar a autorreflexão para identificar e corrigir pensamentos e atitudes impuras. Arrependimento e confissão, confessar nossos pecados a Deus e pedir perdão, buscando o seu auxílio para viver de maneira pura. Busca pela santidade, estudar a palavra de Deus e seguir seus mandamentos, cultivando um caráter que reflita a santidade de Deus. Oração, pedir a Deus que purifique nossos corações e nos dê um espírito reto e fiel. Exemplos bíblicos. Davi é um exemplo de alguém que buscou a pureza de coração. Apesar de seus pecados, ele sempre retornava a Deus com um coração contrito e sincero, pedindo a Deus que criasse nele um coração puro. Salmo 51:10. Sua sinceridade e arrependimento são modelos para todos nós. Benefícios de um coração puro.
Além da promessa de ver a Deus, a pureza de coração traz paz interior, alegria e uma vida livre da culpa e da vergonha. Pessoas com um coração puro tendem a ter relacionamentos mais saudáveis e profundos, pois vivem de maneira honesta e transparente. A pureza de coração é uma característica profundamente abençoada por Jesus. Ele valoriza a sinceridade e a integridade, prometendo uma comunhão íntima com Deus para aqueles que mantêm um coração puro. Essa busca por pureza é um processo contínuo, que requer dedicação e dependência de Deus. Se você deseja crescer em pureza de coração, comece hoje a buscar a Deus com sinceridade, pedindo a Ele para purificar seus pensamentos e intenções. Pratique a honestidade e a integridade em todas as áreas de sua vida, e você verá a presença de Deus de maneira mais clara e profunda. Que Deus te abençoe enquanto você se esforça para viver com um coração puro. 5. Misericórdia. Passagem bíblica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Explicação. A misericórdia é uma das virtudes mais destacadas nos ensinamentos de Jesus. Ele nos ensina que ser misericordioso é uma evidência de um coração abençoado e nos promete que aqueles que mostram misericórdia também receberão misericórdia. Misericórdia é a compaixão ou o perdão demonstrado a alguém que está em nossa posição de poder ou que merece punição. É um ato de amor e graça que vai além do que é justo ou merecido. A misericórdia envolve ter empatia e agir para aliviar o sofrimento dos outros. O exemplo de Deus. Deus é o exemplo supremo de misericórdia. Sua disposição para perdoar nossos pecados, mesmo quando não merecemos, é uma expressão máxima de misericórdia. Em várias passagens da Bíblia, vemos Deus demonstrando misericórdia para com seu povo, apesar de suas falhas e pecados. Como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir essa mesma misericórdia em nossas interações com os outros. Misericórdia nas relações pessoais. A prática da misericórdia deve ser evidente em nossos relacionamentos diários. Isso inclui perdoar aqueles que nos ofenderam, ajudar os necessitados, e tratar os outros com bondade e compaixão. A misericórdia nos ajuda a criar laços mais fortes e a promover a paz e a harmonia em nossas comunidades. Misericórdia em ação. Misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma ação. Aqui estão algumas formas práticas de exercer a misericórdia. Perdão, perdoar aqueles que nos machucaram, deixando de lado a amargura e o ressentimento. Ajuda aos necessitados, auxiliar aqueles que estão passando por dificuldades, seja financeira, emocional ou espiritualmente. Compaixão, demonstrar empatia e cuidado por aqueles que estão sofrendo, oferecendo apoio e consolo. Justiça restaurativa, trabalhar para restaurar e reconciliar, em vez de buscar vingança ou retribuição. A promessa de receber misericórdia. Jesus nos promete que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso significa que quando demonstramos misericórdia aos outros, também experimentamos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Essa promessa se aplica tanto na vida presente quanto na vida eterna. Ao sermos misericordiosos, abrimos nossos corações para receber a abundante graça e compaixão de Deus. Desenvolvendo um coração misericordioso. Para cultivar a misericórdia em nossas vidas, é importante estudo das Escrituras, meditar nas passagens bíblicas que falam sobre a misericórdia de Deus e seu chamado para sermos misericordiosos. Oração, pedir a Deus que nos dê um coração compassivo e nos capacite a agir com misericórdia. Prática diária, fazer um esforço consciente para tratar os outros com bondade e compaixão, mesmo quando não é fácil. Exemplos bíblicos de misericórdia. A Bíblia está cheia de exemplos de misericórdia. O bom samaritano, Lucas 10:25-37, é uma parábola que ilustra perfeitamente a misericórdia em ação. O samaritano ajuda um estranho ferido, demonstrando compaixão e cuidado, enquanto outros passam ao largo. Jesus nos chama a seguir esse exemplo e ser um bom samaritano para aqueles ao nosso redor. A misericórdia é uma característica central da vida cristã.
Jesus nos ensina que aqueles que são misericordiosos serão abençoados com a promessa de receber misericórdia. Ao praticar a misericórdia, não apenas refletimos o caráter de Deus, mas também experimentamos sua graça e compaixão de maneira mais profunda. Se você deseja crescer em misericórdia, comece hoje a buscar oportunidades para mostrar compaixão e perdão. Peça a Deus que te ajude a ser misericordioso em todas as situações e com todas as pessoas. Que Deus te abençoe enquanto você vive uma vida cheia de misericórdia. 6. Pacificação. Passagem bíblica. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Explicação. Jesus valoriza profundamente aqueles que promovem a paz. Os pacificadores são abençoados e têm uma promessa especial, serão chamados filhos de Deus. Vamos explorar o que significa ser um pacificador e como isso reflete o caráter de Deus. Um pacificador é alguém que promove a paz e trabalha para resolver conflitos. Isso envolve não apenas evitar a discórdia, mas também ativamente buscar a reconciliação e a harmonia entre as pessoas. Pacificadores não são apenas pessoas que evitam conflitos, eles intervêm para criar a paz onde há divisão. Reflexo do caráter de Deus. Deus é o supremo pacificador. Através de Jesus Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, oferecendo paz e salvação a todos. Jesus é chamado de Príncipe da Paz, Isaías 9:6, e sua vida e ensinamentos foram dedicados a trazer paz entre Deus e a humanidade, e entre os próprios seres humanos. Quando agimos como pacificadores, estamos refletindo o caráter de Deus e seguindo o exemplo de Jesus. Importância da pacificação. A paz é essencial para a convivência humana e o desenvolvimento de sociedades justas e harmoniosas. Conflitos e divisões causam sofrimento e destruição, enquanto a paz traz cura, crescimento e prosperidade. Jesus nos chama a ser agentes de paz, ajudando a construir um mundo melhor para todos. Como ser um pacificador? Ser um pacificador envolve várias ações práticas e atitudes. Escuta ativa, ou ouvir atentamente as preocupações e perspectivas dos outros, sem julgar ou interromper. Empatia, colocar-se no lugar do outro e compreender seus sentimentos e experiências. Mediação, ajudar a resolver conflitos de maneira justa e imparcial, buscando soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Perdão, promover a reconciliação através do perdão e da graça, deixando de lado ressentimentos e amarguras. Oração pela paz, orar regularmente pela paz em nossas vidas, comunidades e no mundo. Exemplos bíblicos de pacificadores. A Bíblia nos dá vários exemplos de pacificadores. Abraão, por exemplo, resolveu pacificamente o conflito com seu sobrinho Ló sobre a terra. Gênesis 13 de 8-9. Jesus, em seu Sermão do Monte, nos ensinou a importância de fazer as pazes com nossos irmãos antes de apresentar nossas ofertas a Deus. Mateus 5 de 23-24. A promessa de serem chamados filhos de Deus. Jesus promete que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esta é uma afirmação poderosa de identidade e pertença. Quando agimos como pacificadores, estamos demonstrando que somos verdadeiramente parte da família de Deus, refletindo sua natureza e seu amor ao mundo. Desafios e recompensas da pacificação. Ser um pacificador nem sempre é fácil. Pode envolver desafios como enfrentar a resistência e a hostilidade. No entanto, as recompensas são profundas. Além da promessa divina, pacificadores experimentam uma paz interior e a satisfação de saber que estão contribuindo para um mundo melhor. Ser um pacificador é uma das características que Jesus mais valoriza. Ele nos chama a trabalhar pela paz, refletindo o caráter de Deus em nossas ações e atitudes. A promessa de ser chamado Filho de Deus é um incentivo poderoso para buscarmos a paz em todas as áreas de nossas vidas. Se você deseja ser um pacificador, comece hoje a buscar maneiras de promover a paz ao seu redor. Seja em sua família, comunidade ou local de trabalho, você pode fazer a diferença.
Peça a Deus para te ajudar a ser um instrumento de sua paz, trazendo reconciliação e harmonia onde quer que você vá. Que Deus te abençoe enquanto você vive como um verdadeiro pacificador. 7. Perseguição por causa da justiça. Passagem bíblica. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Explicação. A perseguição por causa da justiça é uma das bem-aventuranças mais desafiadoras ensinadas por Jesus. Vamos explorar o que significa ser perseguido por fazer o que é certo e como essa bem-aventurança nos promete uma grande recompensa. Definição de perseguição por causa da justiça. Perseguição por causa da justiça ocorre quando alguém enfrenta oposição, hostilidade ou sofrimento por agir de acordo com os princípios de Deus e viver uma vida justa. Isso pode incluir ser ridicularizado, discriminado, ou até mesmo sofrer violência física ou emocional por manter a integridade e a fé. Por que a justiça provoca perseguição? Viver de maneira justa e seguir os ensinamentos de Cristo muitas vezes contrasta com os valores do mundo. A justiça divina desafia sistemas de injustiça, corrupção e pecado. Aqueles que se levantam contra essas forças frequentemente enfrentam resistência. Jesus nos adverte que, assim como ele foi perseguido, seus seguidores também enfrentarão perseguição. João 15 de 18 a 20. A recompensa prometida. Jesus promete que o reino dos céus pertence aos que são perseguidos por causa da justiça. Esta é uma promessa poderosa, indicando que aqueles que sofrem por fazer o que é certo têm uma herança eterna e serão recompensados por sua fidelidade. A perseguição, embora dolorosa, é temporária, enquanto a recompensa no reino dos céus é eterna. Exemplos bíblicos de perseguição. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que sofreram perseguição por causa da justiça. Daniel foi lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. Daniel 6. José foi vendido como escravo e injustamente preso, mas manteve sua integridade. Gênesis 37:50. Os apóstolos foram presos, espancados e até mortos por proclamarem o Evangelho de Jesus Cristo. Atos 5 de 40 a 41, 12 de 1 a 2. Permanecendo firme na fé. Permanecer firme na fé e na justiça, mesmo diante de adversidades, é uma demonstração de coragem e compromisso com Deus. Aqui estão algumas maneiras de manter a firmeza durante a perseguição. Oração. Buscar força e consolo em Deus através da oração. Estudo da Bíblia e meditar nas Escrituras para encontrar encorajamento e orientação. Comunidade. Apoiar-se na comunidade de fé para obter suporte emocional e espiritual. Confiança na promessa e lembrar-se da promessa de Jesus de que aqueles que sofrem por causa da justiça são abençoados e têm uma recompensa eterna. A importância de testemunhar. A perseguição por causa da justiça também oferece uma oportunidade única de testemunhar a fé em Cristo. Quando os crentes mantêm sua integridade e alegria, mesmo sob pressão, eles demonstram a realidade e o poder do Evangelho. Isso pode inspirar outros a buscar a verdade e fortalecer a fé de outros crentes. Encorajamento para os perseguidos. Jesus nos ensina a não ter medo da perseguição, mas a regozijar-se nela. Mateus 5 de 11 a 12. Ele nos lembra que os profetas antes de nós também foram perseguidos, e que nosso sofrimento por causa da justiça nos associa a uma linhagem de férreos valentes e nos une mais profundamente a ele. Ser perseguido por causa da justiça é um chamado à coragem e à fidelidade. Jesus nos assegura que aqueles que sofrem por fazer o que é certo são bem-aventurados e têm o reino dos céus como sua herança. Essa promessa nos encoraja a permanecer firmes na fé, sabendo que nosso sofrimento não é em vão e que somos grandemente recompensados por Deus. Se você está enfrentando perseguição por causa da justiça, lembre-se das palavras de Jesus e mantenha-se firme. Busque a força e o consolo de Deus, e confie na promessa de que você é abençoado e que o reino dos céus é seu. Que Deus te abençoe e te fortaleça enquanto você persevera em fazer o que é certo. Conclusão sobre as 7 provas de que Jesus considera um ser abençoado. Ao longo deste vídeo,
exploramos as 7 provas de que Jesus considera um ser abençoado, conforme descritas nas bem-aventuranças no Sermão do Monte. Vamos recapitular essas características e entender como elas nos ajudam a viver uma vida plena e alinhada com os ensinamentos de Cristo. 1. Pobreza de espírito. 2. Mansidão. 3. Sede de justiça. 4. Misericórdia. 5. Pureza de coração. 6. Pacificação. 7. Perseguição por causa da justiça. Essas 7 características nos mostram o caminho para viver uma vida abençoada aos olhos de Jesus. Elas nos desafiam a ser humildes, gentis, justos, misericordiosos, puros de coração, pacificadores e firmes na fé, mesmo diante de adversidades. Ao seguir esses ensinamentos, não só encontramos paz e realização pessoal, mas também nos alinhamos com os valores do Reino de Deus.